E aí, meu povo, tudo tranquilo? Tudo super? Pois é. Mas para os policiais militares lá do Espírito Santo não tá nada tranquilo, não tá nada super. Bom, eles foi instaurado, né, um inquérito até agora, pelo que eu vi, foram 155 policiais militares indiciados, né, nesse inquérito aí no Espírito Santo. Agora, o que eu quero chamar sua atenção aqui? O que eu quero que você passe a pensar, a compreender? Não há diferença entre vocês e os policiais militares. Nenhuma. Inclusive, todos são trabalhadores, todos passam por perrengues que vocês também passam e tal, etc. E tudo isso é uma situação extremamente desconfortável. Mas a população precisa começar a entender, primeiro, as situações péssimas que a polícia do Brasil passa para trabalhar, a pressão interna que a polícia sofre e a pressão externa que a polícia sofre. Por que você está falando isso, Tano? Porque eu sou justo, eu tento ser justo. A gente tem que tentar, muitas vezes, calçar ali o sapato das pessoas para poder entender a realidade delas. E olha, que eu já fui um dos que propagandeou e já falou muito para desmilitarizar a polícia, mas depois que eu pesquisei e vi o que estava por trás dessa campanha para desmilitarizar, é claro que eu abandonei a ideia, porque eu já expliquei isso aqui até no outro vídeo, porque por enquanto, antes de darem as condições para eles realmente terem uma vida digna, um salário digno, uma situação digna para suas famílias, não há o que se falar em desmilitarizar. Isso, na verdade, é um conto da carochinha, né? É um oportunismo, e nós sabemos a fonte, né? Claro, é um oportunismo para poder tentar implantar cada vez mais a doutrina, né? A doutrina ridícula que não funciona em lugar nenhum no mundo, né? Mas fazer o quê? Pessoal, é difícil demais, viu? E eu sei que para você é complicado você dar apoio à polícia militar, porque por causa de uma minoria que existe lá dentro da força, que são os policiais que são puxa-saco, que são os policiais que são corruptos, os policiais que ficam lá sendo capacho de político, safado, fazendo serviço sujo muitas vezes. Só que esse pessoalzinho, eles sujam a farda, mas eles são a minoria. E se nós dermos suporte à polícia, com certeza os bons vão ter mais espaço para crescer e logo, logo, esse tipo de gente é expurgada da instituição. Então, você, cidadão, precisa compreender isso. Você precisa entender como é que isso funciona. Outra coisa importante, que é o momento, agora sim, é um momento interessante da população fazer uma campanha para ter o porte de arma. Vocês têm que entender que o Estado não é capaz de te prover segurança, te prover saúde, uma série de coisas. O Estado não é capaz disso. Não adianta, especialmente o Brasil, que é coalhado aí num sistema, como eu posso dizer, é um socialismo mitigado, né? Nunca experimentou capitalismo na vida, nunca experimentou ser livre de verdade até hoje. E é também um país coalhado de corrupção. Então é muito complicado mesmo, é muito complicado. Então os setores privados, especialmente você, indivíduo, precisa poder se defender. Precisa poder ter recursos para prover a si mesmo saúde, educação, segurança, etc. Né? Agora, olhando aqui, vocês não estão observando, mas o Estado ele tem crescido passo a passo. Ele tem caminhado lentamente para se agigantar cada vez mais. Só que quanto mais o Estado se agiganta, mais pobre e miserável a população fica. Nós estamos, querendo ou não, ficando cada vez mais similares à Venezuela. E você quer saber como é que está a Venezuela? Dá uma pesquisada aí, que vira e mexe, vaza uma informaçãozinha de lá. Né? E aí vocês veem que beleza que é essa filosofia, essa ideologia do fracasso, né, na verdade. Onde a meritocracia não existe, óbvio. Agora, vamos parar para pensar aqui. Vamos parar para pensar. Por que vocês devem apoiar a polícia militar nesse momento difícil? Porque, primeiro, o serviço, entenda, o policial militar, ele lida com situações desconfortáveis e complicadas internamente e externamente. Ou seja, é um profissional que vive sob pressão. Isso não é desculpa para corrupção, qualquer coisa do tipo. Mas os bons policiais eles sofrem muito com isso. Então vamos analisar. Aí você que é professor, policial, servidor da saúde e outros, se vocês observarem,
vocês estão perdendo condições no decorrer do tempo. No decorrer do tempo, vocês não estão ganhando nada, enquanto políticos e similares conservam e expandem seus privilégios. Então vocês entendem agora o problema? Então o Estado está agigantando e está ficando terrível. A prosperidade não está existindo no Brasil. E essa classe, que é a classe que provê a segurança, está sendo tratada com total falta de respeito. Aí você, professor, pode dizer, mas quando a gente faz greve, vai lá e senta porrada. Pois é, mas aí é o problema. Porque primeiro tem que se ver o tipo de greve, o que está fundamentando a greve. Não que eu seja a favor que se agrida qualquer pessoa sem motivo. E segundo ponto, está na hora dos policiais pensarem, né? Porque dentro do círculo existe uma conversa que é muito assim, não existe ordem legal. Existe sim. Existe sim. Entendeu? Nem toda ordem deve ser obedecida porque vai saber o que está fundamentando essa ordem. Lembrando que os soldados nazistas obedeceram ordens e, no entanto, estavam errados. Então, é importante que a sociedade e a polícia militar estejam sempre muito coesos, puxando para o mesmo lado, pois exatamente esse tipo de ordem errada, ordem truculenta, ou que muitas vezes ali assiste o interesse de um político, ela possa ser limitada pelo poder da população. Porque, afinal de contas, vocês parece que não se dão conta, mas os políticos são seus funcionários, são seus empregados. Eu não entendo o que leva um ser humano a puxar saco e endeusar um político. Eu acho isso tão ilógico, tão absurdo, eu acho isso tão uma aberração. Tem gente que transforma esses caras em uma espécie de semideuses, e quando você vai ver, tem um que é um pior que o outro, tem hora, quando você vai ver o que esses caras falam. É foda. Eu não entendo a lógica desse pessoal, não. E para finalizar, para essa coisa aqui não se alongar muito, porque eu tenho um tanto de coisa para desenrolar aqui hoje, vou ler um textinho aqui para vocês, vale a pena. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, pois eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, pois eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bertold Brecht. Então eu quero aí que vocês parem, pensem, analisem, entendam que essa classe aí dos policiais precisa do apoio da população. Veja bem, da população, não estou dizendo sindicato, estou dizendo da população. Prestem-me atenção. Qualquer pessoa que vir falar agora de desmilitarização, você explique que não é o momento para isso, porque se não é um oportunista, é uma pessoa que está enganada, como eu já estive enganado. Porque enquanto não der condição para as forças policiais trabalharem de forma decente, não há o que se falar em desmilitarizar. A polícia da Venezuela desmilitarizada, grande merda que aquilo é. Ou seja, né, político safado e corrupto deita e rola. E não é isso que a gente precisa aqui no Brasil. Pelo menos não para os militares nesse momento. Né? Então vamos pensar, vamos ser racionais e vamos nos ajudar. Porque a população, mais do que nunca, diante do agigantamento do Estado, diante da destruição de instituições e etc., mais do que nunca a população precisa estar junto para fazer o Brasil levantar, para poder assegurar liberdade, para poder garantir que as pessoas não sejam maltratadas e diminuídas. Muito obrigado e até daqui a pouco.